Olá, neste vídeo nós veremos as questões aplicadas da primeira aula. Lorena, Rafaela e Júlia formaram uma sociedade, investiram respectivamente R$ 2.500, R$ 3.500 e R$ 4.000, né? Cada uma delas aí entrando com um valor diferente do outro, num fundo de investimento. Após um ano, a aplicação estava com saldo, né, saldo de R$ 12.500. Bom, notem aqui que elas aplicaram, né, nesse fundo de investimento, juntas, elas aplicaram R$ 10.000. Esse é o valor aplicado. Após um ano, o saldo era de R$ 12.500. Portanto, o rendimento aqui é a diferença, né? 12.500 menos R$ 10.000. Continuando, se as três investidoras resgatarem somente o rendimento, por isso que eu falei aqui desses 2.500, e dividirem em partes diretamente proporcionais aos valores investidos, né, esses valores aqui, qual vai ser o valor recebido por cada uma delas? Não há uma única forma de resolução, mas aqui eu vou apresentar a ideia dessa questão aplicada, dessa e das demais, é utilizar as propriedades, né, pelo menos até a terceira questão, utilizar as propriedades de proporção. Tá? Então nós temos aqui, olha, o valor que cabe a Lorena, eu vou chamar de L, o valor que vai caber a Lorena na partilha desse lucro, né, desse rendimento. A Lorena investiu 2.500, então se é diretamente proporcional a 2.500, a parte que cabe a Lorena sobre 2.500 tem que ser igual à parte que cabe a Rafaela sobre 3.500, que é o que a Rafaela investiu. Então esses valores, né, de L e de R serão proporcionais aos valores investidos, 2.500 e 3.500. Mas tem a Júlia aqui também no negócio, que investiu 4.000. Então, divisão em partes diretamente proporcionais, essa divisão tem que seguir esta proporção. Ok? Agora, há aquela propriedade que nós vimos em aula, propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes, né, que diz numa proporção que se eu somar os antecedentes, L mais R mais J, nesse caso aqui, e dividir pela soma dos consequentes, 2.500 mais 3.500 mais 4.000, que eu já vou colocar aqui 10.000. Tá? Então esse 10.000 é a soma dos consequentes, ok? Desses valores de baixo aqui nessas razões. Dessa forma eu tenho aqui uma nova razão que é igual a todas as anteriores, certo? Essa é a aplicação que eu posso fazer da propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes. Muitos conhecem essa regra também por regra de sociedade, porque permite justamente a divisão proporcional de lucro, por exemplo. Ok? Agora, tem um detalhe aqui, né? Essa soma das partes, né, que cabem a Lorena, a Rafaela e a Júlia, totaliza 2.500. Justamente o L, o R e o J indica aí o que cada uma delas, a Lorena, a Rafaela e a Júlia, tem para receber nesse rendimento, né, como parte desse rendimento. Tá? Então a soma dessas partes dá 2.500. Portanto, nós podemos escrever 2.500 dividido por 10.000. Tá? Podemos fazer um cancelamento aqui, corto os zeros. 25 sobre 100, que também pode ser cancelado, pode ser escrito como 1/4, 1 sobre 4. Quem preferir aqui trabalhar na forma decimal, também fique à vontade, 0,25. Bom, o que nos interessa agora é o seguinte, olha, a parte que cabe a Lorena dividido por 2.500 é igual à parte que cabe a Rafaela dividido por 3.500 e assim por diante, até chegar aqui, até chegar no 1/4. Portanto, eu posso dizer que a parte que cabe a Lorena dividido por 2.500 é igual a 1/4. Vamos escrever isso. Tá? O restante a gente deixa lá para usar depois. Agora eu quero saber o quanto que a Lorena vai receber desse rendimento. Tá? Uma nova proporção. Aqui aplicando a propriedade fundamental das proporções, aquela que nos diz que numa proporção eu posso multiplicar, né, os meios e os extremos, ou seja, multiplicar em cruz. Né? Então eu tenho aqui 4L, 4 vezes o valor da Lorena, é igual a 2.500 que multiplica 1.
que dá 2.500. Portanto, o L é igual a 2.500 dividido por 4. Portanto, a Lorena fica aqui com R$625 desse rendimento. É a que menos recebe, porque foi a que menos investiu. Agora, a Rafaela, aí o procedimento é o mesmo, né? Agora é uma repetição aqui de procedimento, né? A parte que cabe a Rafaela sobre 3.500 também vai ser igual a 1/4. Fazendo a multiplicação aqui, teremos 4R igual a 3.500. Portanto, R é igual a 3.500 dividido por 4. Portanto, a Rafaela receberá R$875. E se nós somarmos aqui, né, vai dar 1.500. O que sobrou para a Júlia, a parte que cabe a Júlia, é igual a R$1.000. O que falta para inteirar esses R$2.500. Ou você resolve também fazendo Júlia sobre 4.000 igual a 1 sobre 4. Tá? Vai lá e resolve e chega a este resultado. Segunda questão, o dono de uma empresa vai distribuir R$1.400 entre 2 gerentes de forma inversamente proporcional às faltas. Um faltou 5 vezes, o outro faltou 2 vezes. Quanto que recebeu o mais assíduo? O mais assíduo é aquele que faltou apenas 2 vezes. Tá? Eu vou mostrar através da utilização de proporção e suas propriedades a resolução aqui. Tá? Mas também você poderia, né, nesse caso de uma maneira bem simples, dividir esse prêmio de R$1.400, essa gratificação, dividir em 7 partes. Por que 7 partes? Está aqui, ó, 5 com 2. Né? 5 mais 2 dá 7. Então nós teríamos aqui como se fossem cotas de R$200. Aí o que acontece? Como a divisão é inversamente proporcional ao número de faltas, aquele que faltou 5 vezes terá direito a 2 cotas. E aquele que faltou 2 vezes terá direito a 5 cotas. Tá? A gente inverte essa relação. Se fosse diretamente proporcional, né, quem tem esse valor 5, as 5 faltas, receberia 5 cotas. E esse receberia 2 cotas, receberia menos. Não seria justo, né? Não seria justo isso na prática. Tá? Então, o dono da empresa resolveu dividir em partes inversamente proporcionais. Aí seria o quê? O mais assíduo, aquele que faltou somente 2 vezes, receberia 5 vezes R$200, R$1.000. E o outro, consequentemente, R$400. Uma maneira bem simples de resolver essa questão. É que aqui eu gostaria de mostrar a aplicação daquele procedimento, né? Pode dar um pouco mais de trabalho aqui, mas também ele é bem semelhante às outras situações que nós vamos utilizar, a aplicação em outras situações. Então, nós temos lá, eu vou chamar aqui de gerente A. O A é aquele que faltou 5 vezes. Então, a ele, né, cabe uma parte inversamente proporcional a 5. Se é inversamente proporcional, eu coloco A, o valor que ele receberá, sobre 1/5, o inverso de 5. Tá? O inverso de 5 é 1/5. O inverso de 2 é 1/2, 1 sobre 2. E o outro, que é o mais assíduo, o B, ele receberá uma parte inversamente proporcional a meio. Tá? Então, dividir em partes inversamente proporcionais a 5 e a 2 é o mesmo que dividir em partes diretamente proporcionais a 1/5 e a 1/2, aos inversos desses valores. Aplicando aqui a propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes, nós teremos A mais B, a parte que cabe a um gerente mais a parte que cabe ao outro, sobre 1/5 mais 1/2. Tá? A mais B, essa soma aqui das partes, é o valor que vai ser dividido, 1.400. Tá aí. Agora nós precisamos somar, eu vou fazer aqui do lado, né, somar 1/5 com 1/2.
denominadores diferentes, você calcula o MMC de 5 e de 2, que é 10. 10 divide por 5 dá 2 vezes 1, 2. 10 por 2 dá 5, multiplicado por 1, 5. Portanto, essa soma tem resultado 7 décimos. 7 sobre 10. Olha aqui, 1.400 dividido por 7 décimos. Pelas regras de frações, é 1.400 na primeira fração, o primeiro valor, multiplicado pelo inverso da segunda fração. Inverte. Ao invés de 7 décimos, é 10 sétimos. Aqui você pode cancelar, né? 14, ou melhor, 1.400, você divide por 7, dá 200, e 7 por 7 dá 1. 200 multiplicado por 10, 2.000. R$2.000. Agora, o mais assíduo é esse, é o que faltou duas vezes. A parte que cabe a ele dividido por meio vai ser igual a R$2.000. É igual a sequência de igualdades que nós temos aqui. Não pediu o exercício, não pediu o que cabe ao outro, né? Mas também nós acabaremos determinando aí por consequência. Então eu posso escrever que B sobre meio é igual a 2.000. Portanto, multiplicando em cruz, aqui é 2.000 sobre 1, né, quando não tem nada. Então, multiplicando em cruz, fica B, 1B, igual a 2.000, que multiplica meio. Portanto, B é igual a 1.000, metade de 2.000. O mais assíduo receberá R$1.000. O outro receberá os R$400 restantes. Terceira questão, uma empresa vai dividir R$24.000 aí de gratificação também para 4 funcionários, de forma diretamente proporcional ao tempo e tempo de trabalho na empresa, inversamente proporcional ao número de faltas, mais 1. Tá? O porquê do mais 1 que aparece aqui? Porque se você vai dividir proporcionalmente ao número de faltas, no caso é inversamente proporcional, pode acontecer, como aconteceu aqui, de ter algum funcionário sem faltas, né, com 0 falta. E não dá para fazer divisão proporcional a 0. Tá? Por isso que a gente soma 1 para todo mundo. Tá? Então não vai atrapalhar, aí, não vai tornar a divisão injusta. Tá, ok? Então notem aqui, olha, o Marcos trabalha há 6 anos e faltou 2 vezes. Então nós faremos a divisão, no caso aqui, com relação ao Marcos, proporcional a 6, diretamente proporcional a 6. E inversamente proporcional a quanto? A 2 mais 1. Inversamente proporcional a 3. Ok? Então vamos ver como que fica aqui. Nós vamos montar aqui a proporção, sendo ao mesmo tempo diretamente proporcional ao tempo de serviço e inversamente proporcional ao número de faltas mais 1. Notem aqui, olha, o Marcos diretamente proporcional a 6, que é o tempo de serviço, e inversamente, o inverso aqui, inversamente proporcional a 3. Por que 3? Porque ele faltou 2 vezes e a gente pega o número de faltas mais 1. 2 mais 1 que dá 3. O mesmo raciocínio para todos os demais, tá ok? Notem aqui para o Aurélio, né, diretamente proporcional a 2 anos de empresa, e inversamente proporcional a 1. Só que o inverso de 1 é 1 mesmo. Eu até coloquei na forma fracionária, mas não precisaria, tá ok? Porque ele não faltou nenhuma vez, 0 mais 1 que vai dar 1. Bom, só para, antes de aplicar qualquer propriedade aqui, vamos dar uma simplificada, né, nessas expressões que nós obtivemos aí, ou nessas frações. Tá? A parte que cabe ao Marco, ao Aurélio, ao Joel e ao Daniel. Nós queremos saber aqui o valor do Joel, o quanto que recebeu o mais antigo, né, deles, que é o Joel. Tá? Agora, 6 vezes 1/3, 6 vezes 1, 6, divide por 3 dá 2. Tá? Então, diretamente proporcional a 6, inversamente proporcional a 3, é o mesmo que diretamente proporcional a 2. Né? Só multiplicar. 2 que multiplica 1 dá 2. 12 que multiplica 1/4 dá 3. E 10 que multiplica meio dá 5. O Daniel que vai receber mais aqui, diretamente proporcional a 5.
Ok? Aplicando a propriedade da soma dos antecedentes e consequentes, nós teremos M mais A mais J mais D, quer dizer, a soma de todos os valores aqui, que totalizam 24 mil, que é o prêmio, a gratificação que vai ser distribuída, dividido por 2 mais 2, 4, com mais 3, 7, com mais 5, 12, dividido por 12. Tá? Então fica 24 mil reais dividido por 12, que é igual, continuando aqui, igual a 2 mil reais. Ok? Portanto, cada uma dessas frações aqui pode ser igualada a 2 mil reais. O que eu quero, o que o exercício pede é a parte que cabe ao Joel. Tá? Então nós temos a parte do Joel sobre 3 igual a 2 mil reais. Portanto, a parte do Joel é 2.000 que multiplica... Desculpa, 2.000 que multiplica 3, está certo. Tá? O Joel receberá 6 mil reais. Se você quiser continuar, mas o exercício só pede isso como resposta, né? O Marcos vai receber 4 mil, o Aurélio 4 mil, o Joel está recebendo 6 mil e o Daniel receberá 10 mil reais. Agora, uma questão que não precisa utilizar necessariamente a proporção, é uma ideia aqui de razão. Tem uma indústria que produz suco de pêssego, colocando uma parte de xarope para 2 partes de água. Agora o refresco ele é menos concentrado, né? Ele tem uma parte de xarope, tá? E 5 partes de água, tá? Mais diluído. O que se quer aqui é produzir um produto intermediário na concentração. Quer dizer, mais concentrado que o refresco e menos concentrado do que o suco. Juntando uma parte de suco com uma parte também, quer dizer, a mesma quantidade de suco de refresco. Essas informações todas são importantes. Qual será então a razão entre a quantidade de xarope e a quantidade de água nesse produto? Olha uma maneira aqui bem simples de se fazer. O suco está nessa concentração. Uma parte de xarope para 2 partes de água. Tá? Então, a razão aqui entre xarope e água é essa. 1/2, 1/2. Agora, se você for expressar, por exemplo, a concentração de xarope, né, o que você tem aqui é 1/3. Porque são 2 partes de água e uma de xarope. Então, são 3 partes. E uma só é de xarope, então é 1/3. Da mesma forma que para o refresco, né, é uma parte de xarope e o restante é de água. Tá? Então nós temos aqui a concentração, a razão 1/5. O xarope aqui corresponde a 1/6 do total. Bom, reparem o seguinte, nós temos 1/3 e 1/6. Se eu fosse somar essas frações, 1/3 mais 1/6, eu teria que calcular o MMC, que é 6. Né? Ficaria tudo sobre 6. 6 dividido por 3 dá 2, multiplica por 1 dá 2. 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. Eu teria 3/6 de xarope. Tá? Agora o detalhe, seriam 3/6 de xarope em 2 partes, né? 2 partes aqui do produto, suco mais refresco. Tá? Eu não quero para 2 partes, eu quero para uma. Então eu poderia fazer a divisão de 3/6 por 2. 3/6 dividido por 2, tá? É 2/1, que é a mesma coisa, operação de fração, divisão de frações. 3/6 multiplicado por 1/2. Então eu teria aqui 3/12. Olha aqui. Seriam 3 partes de xarope, tá? Num total, o 12 é o total. Aqui eu estou trabalhando as frações. A concentração, né, de xarope eu estou trabalhando. São 12 partes no total. Realmente, olha que interessante aqui. Ó. Como esses números facilitam essa interpretação gráfica aqui. Se eu dividir cada parte aqui ao meio, eu posso dizer que no suco há 2 partes de xarope para 4 partes de água. É a mesma coisa que 1/2. Né? Então eu teria aqui, ó, uma parte de xarope, 3 partes de xarope, num total de quantas? De 12 total. Né?
Então, dessas 12, 3 partes são de xarope. Quantas são as de água? São 9. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, qual é a razão entre a quantidade de xarope e a quantidade de água? 3 para 9. Essa é a resposta. Muito cuidado para não fazer confusão entre a razão que é expressa aqui e um cálculo como esse em que a gente considera a concentração. Ok? Fica aí a resposta 3 para 9, que se você quiser simplificar é a mesma coisa que 1 para 3, né? Divida 3 por 3 e divida o 9 também por 3, tem que ser pelo mesmo valor. Ok? Tá aí, portanto 3 nonos, 3 para 9 ou 1 para 3.